E cá estamos para o episódio 157 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, é o seguinte, o tema de hoje é a vulnerabilidade, né? Então ser vulnerável não é operar em carne viva o tempo todo, nem falar tudo que você pensa e sente para qualquer pessoa, tá? Vulnerabilidade é ter a coragem de se mostrar por inteiro nos momentos certos e para as pessoas que de fato importam. O problema aqui é que muita gente confunde isso, né, da vulnerabilidade com emotional dumping, que vem do inglês, né, emotional dumping seria um descarrego, né, um regurgitar, né, um transbordar que joga no colo do outro um peso que ele não está pronto para carregar, e nisso você afasta as pessoas ao invés de conectá-las, tá? Então, o objetivo de hoje é entender essa linha tênue que separa esses dois mundos e como usar a vulnerabilidade na medida certa para criar conexão real e fazer as pessoas se encantarem por você do jeito que você é. Fechou? E antes da gente começar, galera, 2 recados rápidos. O primeiro recado é que esse podcast é independente e de graça e sempre será. E você pode me ajudar a manter esse projeto todo, que não é barato, sempre gratuito. Tá aí o Pix na minha tela, você pode fazer a doação que você quiser, qualquer trocadinho vai ser sempre muito bem recebido. Segunda questão, em relação à própria vulnerabilidade, que é o tema de hoje, tá? Eu quero agradecer a uma cliente minha da Austrália, que eu venho atendendo desde o começo do ano, e tem sido muito legal porque a gente fala muito das vulnerabilidades dela, às vezes até das minhas, a gente faz um combinado, assim, uma grande composição. E ela falou muito sobre a dificuldade do processo de mudar para a Austrália, né? É o outro lado do mundo, é outra língua, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, conhecer pessoas novas, estrangeiros, sobre a dificuldade de trabalhar, de tocar a vida, o dia a dia, ela é bem nova, né? Então, assim, foi muito legal. Então, eu te agradeço, você sabe quem você é, obrigado por todo o carinho. Vários trechos aqui do podcast eu até discuti com ela, a gente foi lapidando juntos, então foi muito legal. E isso já traz um pouco da ideia do que eu atendo com os meus clientes, porque muitos dos meus clientes acreditam que a vulnerabilidade é assim, casais não têm segredo entre si, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser exposto. E muitas vezes os meus clientes relatam que conhecem pessoas novas, ele já no primeiro date ou nos primeiros dates já conta tudo da infância, dos traumas, dos namorados e namoradas que traíram, dos tombos que levaram, das coisas feias e tal, e às vezes é muita informação e isso assusta, né? Então muita gente acredita que a vulnerabilidade não tem muito um jeitinho, não tem muito uma regra, é só você descarregar e o outro tem que aceitar. Ou se, eu já falo meu podre logo de cara, que assim, se tiver que me rejeitar, já me rejeita rápido. Eu acho que às vezes isso é uma sabotagem. Por exemplo, teve uma época em que eu acreditava que eu tinha que falar o quanto antes para as garotas que me conheciam que eu tenho uma cobra aqui em casa. Porque muitas pessoas ficam com medo. Mas depois eu parei para pensar que a cobra sequer participa do meu dia a dia. Quem vem aqui em casa e quer conhecer, eu vou lá, abro o vidro, tiro ela. Quem quiser pegar e tirar foto, postar no Instagram, tá tudo bem. Agora, a cobra é um animal super silencioso e praticamente imóvel, por ser um réptil. Então, tanto faz ela estar aqui. Então, no começo, nossa, eu era todo cuidadoso. Hoje em dia, você vai perguntar se tem bicho de estimação? Sim, depois eu falo. E se eu falar, eu falo, olha, é indiferente. Se você não quiser chegar perto dela, tá tudo bem também, sabe? Então, às vezes a gente rejeita uma pessoa por um detalhe pequeno, que às vezes vai fazer diferente, tipo, sei lá, não quero ficar com aquela garota porque ela é corintiana ou palmeirense. Fica, mas vocês precisam torcer pro mesmo time pra se amar? Tipo, calma, né? Então tem certos limites aí que tem que ser respeitados. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero dividir o que é a vulnerabilidade do emotional dumping, que eu falei no começo na introdução. O que é o emotional dumping? Emotional é emoção. Dump to dump é um descarrego, né? É um desabafo. Então, sabe daquela trend que tem no Instagram que a gente coloca assim, abril dump, junho dump, que você posta as fotos do mês que acabou de passar? Então, isso é o dump, que é o descarrego. Então, emotional dump, na verdade, é uma prática que pode ser tóxica, que é exagerada, que é um pouco intensa demais, quando a gente expõe demais o que a gente está sentindo na hora errada e para as pessoas erradas. Vocês já vão entender. Então, eu vou definir o que é a vulnerabilidade, vou diferenciar de emotional dumping e para a gente poder entender as diferenças e você entender como lidar com cada uma. Então, primeira coisa, vulnerabilidade. Tá? O que é vulnerabilidade? É a capacidade consciente de suportar incerteza,
riscos e exposição emocional diante da possibilidade de julgamento. Então, por exemplo, quer ver, ó, já vou provocar vocês agora com a minha vulnerabilidade, pra vocês verem como vai rolar julgamento. Ontem foi domingo, eu tô gravando aqui segunda-feira, mas ontem foi domingo, foi o jogo da final da Copa do Mundo, Espanha e Argentina, e eu, Edu Baggio, torci pra Argentina. Pronto, quer sair do meu podcast? Fique à vontade, pode ser agora porque eu sei que você já me julgou. Mas Edu, e as polêmicas, e bibibi, bobobobobobo, gente, não vi, a maioria das pessoas torceu pra seleção brasileira, mesmo com as polêmicas envolvendo o Neymar, que é um cara que trai, é um cara que tá envolvido com bets, é um cara super suspeito. Ninguém deixou de torcer pra seleção brasileira por causa do Neymar. Ah, mas a seleção da Argentina... Cara, essa rivalidade entre Brasil e Argentina vem da Guerra do Paraguai. Tem quase 200 anos, sei lá. Então, assim, eu banquei a decisão. Eu gosto de ver o Messi jogando, é um direito meu, não enche o saco. Assim como eu discuti com muita gente. Por exemplo, Kurt Cobain, eu adoro Nirvana. Agora você vai ver a vida privada do Kurt Cobain. Ele era uma pessoa difícil. Muitas vezes machista, desculpa. Muitas vezes ciumento, muitas vezes possessivo. Ele era grosseiro com as pessoas. Ah, mas tadinho, a fama e tal. Cara, tem muita gente que é famosa e não é grosseiro. Então, o Kurt não era uma pessoa tão interessante assim se você vê na vida pessoal. Ainda assim, a música dele é maravilhosa. Né? Eu lembro que a galera falava pra mim assim, mas porra, ele se matou, ele era drogado. Eu falei, cara, tem um monte de artista que usa drogas, todos nós somos viciados, é só vocês verem o episódio 156 aqui do podcast, em que eu falo sobre vícios. Quantas horas por dia você usa o seu celular, usa o Instagram, também é vício. Então ninguém deixa de andar de avião só porque o Santos Dumont, que é o pai da aviação, se matou também. Né? Freud usava cocaína. Então assim... A gente tem que saber separar as coisas, tá? Então a vulnerabilidade é isso. A partir do momento que a gente omite a opinião, vem um julgamento. E como que a gente lida com isso? Porque a vulnerabilidade real, ela dói um pouquinho porque gera desconforto, porque a gente sabe do risco real de uma rejeição, de um fracasso, de uma ridicularização. Né? Gostar de rock, tem muita gente que não gosta mais, gostar de bichos exóticos. Ou, por exemplo, uma amiga minha que ela não gosta de chocolate. Aonde ela vai, as pessoas perguntam, você quer chocolate na Páscoa? Não gosto. Como se você não gosta de chocolate? Fica todo mundo chocado com ela. Tem gente que não gosta de chocolate, fazer o quê, né? Uma pena, sobra mais pra mim. Então, a vulnerabilidade só é problema quando você ou tem uma baixa autoestima ou você não banca os seus gostos e decisões. Eu decidi torcer pela Argentina, eu decidi gostar de Nirvana, eu decidi comprar uma cobra, são as minhas decisões. Eu decidi rapar o cabelo e virar Hare Krishna, é um direito seu. É um direito seu. Então, quando você não tem medo de ser julgado, né, é muito mais fácil ser vulnerável de verdade. Mas algumas pessoas também têm muito medo por vários motivos. Né? Às vezes a gente tem medo de não pertencer. Se eu falar para meus amigos que eu sou corintiano, não vão mais me chamar para sair. Ou tem muita gente que fica dentro de um relacionamento que percebe, se eu ficar solteira, os meus amigos que são casados, que estão em relacionamentos, não vão me chamar mais para sair. Pior que isso acontece mesmo. Tá? Então daí você começa a performar um papel para ser aceito, ou para conquistar alguém, ou para conquistar um grupo. Então você finge que tem grana e se endivida. Teve um cliente meu, galera, muito tempo atrás isso. Ele estava devendo acho que 30 ou 40 mil reais no cartão de crédito, porque ele conheceu uma garota, se apaixonou, a garota tinha grana, chamava ele para restaurantes caros, ele ia, pagava no cartão de crédito direto, até o dia que ele se endividou com 30, acho que é 30 ou 60 mil reais, agora não lembro a dívida, e foi um problemão. Por quê? Porque ele tinha medo de falar a verdade, que ele não tinha condições de ir naquele restaurante. Mas Edu, ela era bonita e gostosa, mas adiantou, você já estava mal, ficou pior. Então assim, né? Ou um outro cliente meu que mentiu por 6 meses pra namorada, dizendo que ele gostava de corrida, né? De correr assim no parque, ele detestava, foi só pra conquistar ela. Ele já tava saco cheio de todo domingo, enfim, porque não quis ser vulnerável, teve medo de dizer a verdade que ele não gostava de correr. Né? E eu falei pra ele, se a garota vai terminar com você ou não vai querer ficar contigo só porque você não gosta da mesma coisa que ela, o problema tá nela, não tá em você, né, garoto? Né? Ou então você finge que entende um assunto só para ser aceito num grupo, então essas coisas são delicadas, né? Então, só para reforçar, então, a vulnerabilidade é você ter a capacidade de suportar incerteza, risco e julgamentos, tá?
tá? Já o emotional dumping é outro problema, ignora completamente o contexto, o tempo, né, o momento em que da capacidade do outro de digerir uma carga pesada de informações sobre você. É um vômito mesmo. Então, quando você despeja, né, traumas complexos ou históricos de rejeição ou mágoas, né, logo no início de uma relação, né, outra pessoa se vê exposta a informações que são muito sensíveis a seu respeito e se vê, às vezes, num papel de terapeuta, de salvador, de salvadora ou responsável pela sua estabilidade emocional, né? Então, tem muita gente que fala assim, cara, Edu, eu quero que a outra pessoa me salve. Então, se eu contar todos os meus traumas, a pessoa vai olhar pra mim e falar assim, nossa, realmente, Maria, João, a sua vida realmente foi muito difícil, então vem cá, vou te acolher e tal. Às vezes a gente acha que falar de tudo que a gente sofreu de ruim vai gerar uma compaixão e uma empatia tão grande que a pessoa vai ficar louca pela gente. Isso até pode ser feito, mas depende do momento. Tá? E depende da intenção. Então tem muita gente que pensa algo tipo assim, ó, eu sou muito cheio de complexos com o meu corpo, eu acho que nunca vão me amar por eu ser assim, então já chega pra uma pessoa e fala, você vai desistir de mim quando você perceber como é que eu sou, então fica uma coisa um pouco negativa, porque já existe uma auto-rejeição, aí você precisa projetar no outro o seu problema, né, a sua realidade, para fazer com que o outro te rejeite o quanto antes para você poder confirmar, ó, tá vendo? Você se sabota, ó, acabou me dispensando, mas também você se vendeu tão mal que a pessoa ficou meio sem opção, né? Então, a intenção real não é se fazer conhecer de forma madura, né, com emotional dumping, mas sim aliviar a ansiedade de conhecer alguém. Então, que medo, será que a pessoa vai me rejeitar? Será que a garota vai me rejeitar porque eu tenho uma cobra? Então já vou falar que eu tenho cobra, já manda uma foto minha com a cobra pra ela ficar com medo e já me rejeitar se ela não gosta mesmo. Então é uma ansiedade. Não vou falar da Argentina porque vamos julgar, não vou falar de rock, não vou falar de nada porque vamos julgar. Então, aí você já fala de uma vez pra te rejeitar de uma vez. Só que você acaba atropelando alguns processos, né? E você tá buscando uma validação imediata. Então, aquela famosa história, se não aguenta meu pior, não merece meu melhor. Isso é uma puta sabotagem que eu discuti no episódio 131 aqui do podcast. Convido vocês perdão, a assistir, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Uma mulher foi traída por todos os seus ex-namorados. O pai dela também traía a mãe dela. Então, ela decide, a partir da experiência dela e da mãe dela, que ela decidiu não confiar mais em homem nenhum. Como se todos os homens fossem ser igual ao pai dela e os ex-parceiros dela. Mas todo homem trai. Não é todo homem que trai. Então, você não pode simplesmente... Então, cara, ela falou assim, não, eu vou fazer um emotional dumping, já vou chegar no primeiro encontro, contar de todas as traições, contar a história dos meus pais, foi horrível, o quanto minha mãe sofreu por 30 anos com as traições, pra ver se eu já seleciono o cara certo de primeira. E às vezes o cara tá ali na sua frente porque ele realmente gosta de você e não tem intenção de trair. Ele só quer te conhecer melhor. E tá tudo bem, calma. Então às vezes a gente se acostuma tanto com o trauma que o trauma vira a nossa existência, vira a nossa visão de mundo. A gente vê o mundo a partir dos nossos traumas. Isso é um perigo, porque nem tudo vai nos machucar. Nem tudo tem esse poder. E a gente acha que todo mundo pode e vai nos machucar. E aí é uma visão generalista que não é muito boa, tá? Ou, por exemplo, aqui, que é mais que eu tinha notado, uma pessoa teve uma infância muito ruim e precisa te contar todos os abusos que sofreu para se sentir acolhida e evitar a rejeição. Você pensa, não, tem que saber tudo o que aconteceu, porque daí a pessoa vai ter compaixão por mim e vai se identificar. Não é bem assim, né? Então, qual que é o problema aqui com o emotional dumping? É o fato de você ter traumas, né? Aliás, desculpe, revisando. Então, qual que é o problema? O fato de você ter traumas, de a sua vida ter sido uma merda no passado, não te desqualifica como pessoa. Tem muita gente que acha, como eu sofri, eu não mereço ser amado. Como eu sofri, ou por eu ter sofrido, as pessoas têm que ter pena de mim. Não necessariamente. As pessoas não precisam ter pena de você por causa dos seus traumas. Só que achar que você vai colocar todos os seus traumas e que isso te desqualifica como pessoa não tá certo. Porque traumas todos temos. Gente, acreditem, eu estudo psicologia. Todo mundo tem trauma. E mesmo as pessoas que tiveram uma vida boa passaram por maus bocados, com muitas poucas exceções. Então, se faz você ter trauma, não te desqualifica como pessoa. Então, você não precisa se desqualificar diante de alguém e fazer esse emotional dumping, né? Esse vômito, esse descarrego, porque você acha que você não presta. Tá? Todos temos traumas e nem todos precisam ser compartilhados. Tá? Você tem terapia para isso, né?
Porque eu sempre falo isso, porque quem vai gostar de você vai conhecer todos os seus lados aos poucos, é só deixar rolar. Então, os primeiros encontros, galera, eles têm que ser dedicados a quê? A você falar do seu melhor, falar dos seus gostos. Você pode fazer uma vulnerabilidade ou outra, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de um trauma aqui, um trauma ali, mas não precisa descarregar tudo de uma vez só e nem com agressividade, achando que falar dos seus traumas no primeiro encontro vai resolver a porra toda, porque não é bem assim, né? Então a gente não precisa contar tudo o que rolou com a gente. E agora, mudando rapidamente de assunto, galera, eu nunca apanhei tanto para gravar um podcast, né? Hoje deu um monte de erros aqui, eu já reiniciei meu computador 2 vezes. Teve um trechão aqui de uns 10 minutos que eu tava falando que eu perdi tudo, que depois fui ver que o software de edição aqui tinha travado. Vou aproveitar esse momento de distração para contar uma historinha rápida, que ontem, domingo também, dia do jogo da Copa, eu tive um grande momento de vulnerabilidade da minha parte, que foi bem bonito, em que eu fiz a minha primeira viagem a passeio sozinho. Porque né, eu tenho uma família gigantesca, né? Só que hoje tá todo mundo espalhado, sabe como é que é? As pessoas vão envelhecendo, as crianças crescem, né? Os jovens, os filhos crescem, aí a galera começa a ir cada um pro seu lado, todo mundo forma uma família e assim vai. Então eu sempre tinha uma família muito grande, então, as viagens de feriado, final de semana, final de ano, eram sempre grandes, assim, eu tenho uma penca de primos, mas sempre festas muito grandes. Então eu sempre viajei em galera, ou quando eu era casado, eu viajava com a esposa e tal. E eu sempre tive muita dificuldade de ficar sozinho por medo, pela questão da ansiedade social, né? Então medo de ser julgado, nossa, ele está sozinho, ninguém quis ele. E ontem eu resolvi fazer esse exercício e vejam só que coisa interessante, por influência dos meus clientes que fazem isso, né? Ah, cara, Edu, mas é mó fácil sair sozinho, tal, viajar sozinho e tal. E ontem eu fui para Paranaguá, aqui no Paraná, pertinho de Curitiba. Fui fazer uma remada numa canoa havaiana. Para quem não conhece, são duas canoas, como se fossem duas canoas paralelas ligadas, forma tipo uma letra H, assim. São ligadas por pedaços de pau, assim. Você conecta as duas e vai remando, né? Às vezes 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro e pau na máquina. E a gente foi ali na Baía de Paranaguá, foi bem legal, a gente passou perto do porto de Paranaguá e viu os golfinhos. Gente, eu vi mais de 20 ou 30 golfinhos passando na frente do barco, na frente da canoa. E fui de boa, peguei um hotelzinho, dormi cedo, acordei cedo, fiz meu passeio com a minha musiquinha. Em vários momentos parei na beira da praia pra ficar vendo ali os barcos passando. Delícia. Foi muito legal quando eu estava num grupo com a galera que... do remo, né? Tinham muitas famílias, muitos casais, pessoas que eu nunca vi na vida. E eu fiquei na minha e foi bom porque eram pessoas bem diferentes de mim, assim, com quem eu não me conectei muito bem. Então, foram 4 horas que eu passei em completo silêncio, só curtindo o mar ali, lógico, remei com a galera, troquei uma ideia com um com o outro, mas eu fiquei na minha, não tive que socializar com ninguém, foi tão bom, né? Então acho que esses exercícios da gente bancar, nossa, vou viajar sozinho, muita gente fala assim, nossa, eu jamais viajaria sozinho, que fracasso, que solidão, eu jamais iria num jantar sozinho, ir num restaurante sozinho, num bar sozinho, meu Deus, como eu sou mal amado. E não tem nada a ver, eu tenho feito cada vez mais isso, ir ao cinema sozinhos, restaurantes, bares, viajar sozinho. E aí eu postei lá no Instagram ontem, uma galera falou, nossa, eu também faço isso pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, mó legal, né? Então aqui eu quero começar a diferenciar para vocês agora a vulnerabilidade do emotional dumping na prática, tá? E lembrando que se você não está se sentindo muito bem em relação à vulnerabilidade em relacionamentos e você comete emotional dumping, você pode me procurar na minha consultoria de relacionamentos e eu posso te atender. Lembrando que quem vem do podcast tem benefícios. E antes da gente continuar, vou passar para vocês um disclaimer falando sobre o papel desse podcast na sua vida, sobre a importância de consumir esse conteúdo, mas também alguns perigos que vocês têm que ficar atentos. Disclaimer. Eu sei que você se sente acolhido por aqui, e esse é o objetivo do podcast, mas a gente precisa alinhar uma coisa. Eu não te conheço pessoalmente, tá? O que eu trago aqui são percepções baseadas em casos de clientes, dinâmicas de relacionamento e vínculos afetivos, além de pitadas de psicologia e algumas piadinhas para descontrair que vocês me conhecem. Só que esse episódio aqui não é uma sessão de terapia e não substitui um processo personalizado para suas necessidades. Se você sente, né, e percebe que precisa de um direcionamento sob medida para a sua vida, me chama na consultoria, tá bom? E no mais, aproveite o episódio. Perfeito, o recado está dado, então vamos lá, né?
qual que é a diferença essencial entre vulnerabilidade e emotional dumping? Primeiro ponto, a intenção. Vou separar entre intenção, as diferenças de intenção, de limites e de postura, tá? Intenção. O que é uma vulnerabilidade saudável? É quando você expressa uma verdade interna para construir pontes e intimidade. Tá? Então você vai falar, olha, eu gosto de futebol, eu gosto de cobra, eu tô curtindo sair sozinho, eu vou torcer pra Argentina, eu sou a favor de ter 5 gatos em casa, né? Eu sou vegano, eu sou palmeirense, né? Eu, quando era pequeno, eu era obcecado por borboletas. Eu era um menino e todo mundo achava que eu era gay. Eu sofri muito bullying porque eu era obcecado por borboletas. Isso não aconteceu comigo, eu acabei de inventar, mas pode acontecer. Quando eu era pequena, a parada é que eu fui fazer curso de pintura. Imagina um garoto de 11 anos que decide fazer aulas de pintura no meio de uma sala que todo mundo gosta de futebol. Me chamavam de viado todo dia. Faz parte. Esse é o tipo de trauma que não tem problema nenhum de contar num primeiro date, tá? Coisa pequena. Já a intenção do emotional dumping qual que é? É buscar validação imediata ou adiantar uma possível rejeição. Então, enquanto na vulnerabilidade saudável existe a expressão de uma verdade interna para construir pontos de intimidade, no emotional dumping existe uma busca por validação imediata e pelo adiantamento de uma possível rejeição. Esse é o problema, tá? Limites. O vulnerável, ele respeita o momento, o espaço e o nível de intimidade da relação, tá? Esse é o limite. Então assim, cara, eu só vou ser mais vulnerável e falar das minhas verdades, dos meus medos, dos meus desejos, dos meus traumas com amigos, pessoas próximas do trabalho, com a minha parceira de longa data, com um familiar que me conhece muito bem. Eu não vou contar tudo sobre mim, ou até das coisas até eu me arrependo ou me envergonhe, para uma pessoa que eu acabei de conhecer. Então existe um limite. Já o emotional dumping é aquela pessoa extremamente carente que ignora o contexto e a capacidade do outro de digerir aquela informação. Então aquela garota, aquele garoto que no primeiro encontro já quer falar um monte de coisa, ou aquele amigo que, cara, começa a contar um monte de coisa, não estava nem preparado, às vezes está ali numa noite de Natal e a pessoa quer descarregar tudo, sabe? Mano, pode ser amanhã, dia 26, espera só um pouquinho. Então existe essa questão de limite. E de postura, né? A pessoa que sabe ser vulnerável, que não tem medo de julgamento, ela assume a responsabilidade pelo que sente e pelas consequências. Então se você, por exemplo, decidiu... Você não, mas pode ter pessoas que começaram a ouvir esse episódio de hoje e viram, o Edu vai torcer pra Argentina, filha da puta do caralho, eu vou parar de ouvir essa merda desse podcast. Tá tudo bem, o que eu posso fazer? Né? Então eu assumo a responsabilidade pelo que eu sinto e pelas consequências do que eu digo. Então assim, gente, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, tá? Desde os meus 10 anos de idade. Foi a catequese que me fez ser ateu. Eu comecei a olhar porque ela fez, que o cara transformou água em vinho. Como, né? Ciência, né? Isso não rolou, não. Não que Jesus não seja um cara legal, eu gosto dele pra caralho. Tá ali a Bíblia 2 vezes e a biografia do Jesus humano, digamos assim. Adoro Jesus, mas dizer que ele é santo, que ele ressuscitou, já acho um pouco demais. Meu Deus! Eu assumo a responsabilidade, que eu sei que choca muita gente. E tá tudo bem. Né? Então assim, agora fiquei na dúvida, será que eu tô sendo vulnerável aqui? Eu tô fazendo emotional dumping com os novos ouvintes. Fica a dúvida aí, comenta nos comentários. Mas enfim, eu tô dizendo pra vocês que eu estou bancando as minhas decisões e as minhas opiniões, tá? Então talvez eu tenha feito um certo emotional dumping aqui eu mesmo, mas vocês entenderam, é para exemplificar e para educar. Fiquei sem graça. Então, o vulnerável assume a responsabilidade pelo que sente, como eu fiz agora. Já o emotional dumper, ele coloca-se na posição de vítima passiva, esperando que o outro resolva o problema ou acolha tudo com maestria. Como eu esperei vocês agora, que vão falar assim, não, Edu, tudo bem você torcer pra Argentina. Filha da puta! Vocês estão me odiando aí, tá tudo bem. Então... se eu fui vulnerável ou dumper, vocês me digam nos comentários. Em suma, ser vulnerável não é operar em carne viva o tempo todo e para qualquer pessoa, mas sim ter a coragem de se mostrar por inteiro nos momentos certos e para as pessoas que de fato importam. Então eu tomo muito cuidado para quem eu conto as minhas coisas, tá? Aqui eu deveria ter sido mais cuidadoso. Então, agora pra gente fechar esse episódio, eu quero contar pra vocês qual que é a boa vulnerabilidade, quando que é legal e não é emotional dumping, tá? Como talvez eu tenha feito agora. Então, primeiro, admitir o desconforto ou nervosismo do momento, tá? Então, essa é a boa vulnerabilidade. Então, você pode assumir
que você está nervoso num primeiro date. Eu sempre falo, às vezes eu fico um pouco, eu falo pra garota, tô um pouquinho nervoso, tá, não liga não. Às vezes eu disparo a falar quando eu fico meio nervoso. Não, beleza, talvez seja charme e tal. Acho muito legal quando as garotas falam isso. Eu acho charminho quando o cara dispara a falar porque tá nervoso. Vai, que bom. Dificuldade de escutar um certo tipo de música, admitir nervosismo antes de uma apresentação. Então tem muitos clientes da minha consultoria que falam assim, Edu, mas porra, eu fico congelado quando eu vou fazer uma apresentação no trabalho, porque meu chefe é difícil. Fala a verdade, fala, eu vou apresentar aqui, vou dizer tudo que eu sei, os meus resultados, dos quais eu estou orgulhoso, ou talvez não esteja tanto. Estou um pouco nervoso, mas se tiver alguma coisa fora do padrão, vocês me avisem, estou aqui aberto à crítica, mas eu estou um pouquinho nervoso. Eu acho bonito quando você fala. E no episódio 150 eu falei sobre neurodivergência, né? Os neurodivergentes são pessoas com, por exemplo, com autismo, TDAH, com altas habilidades, com bipolares, são pessoas que têm o cérebro funciona de uma forma diferente, por isso a gente fala que é neurodivergente. Eles têm que falar, até ontem eu tava vendo no ônibus subindo pra Curitiba, subindo a serra, tinha um menininho de seus 5, 6 anos com um chapéuzinho de autista, aquele cordão no pescoço também de identificação do autista, super exposto, super vulnerável ali. Então, geralmente as pessoas que têm algum tipo de divergência ou alguma questão física, né? Por exemplo, ontem eu tava vendo também um Reels de um anão que é comediante, ele falou, galera, vem falar que eu sou uma pessoa com nanismo, me chama de anão, caralho, eu sou pequeno e tá tudo bem. Então essa vulnerabilidade de falar sobre, né, a forma como você nasceu, ou alguma questão genética ali, acho super interessante esse tipo de coisa. Então é falar sobre aquele desconforto, isso é ser vulnerável, tá? Outra coisa, reconhecer o próprio desconhecimento sem vergonha. Tá? Então tá tudo bem dizer que você não entende nada de determinado assunto. Eu, por exemplo, eu não consegui, assim, eu entendo a regra do impedimento, mas não é toda vez que eu percebo, assim. Eu sei o que significa, o jogador tem que estar, o jogador que está atacando tem que estar atrás do segundo jogador do time opositor. Então o primeiro jogador é o goleiro, o segundo seria, digamos assim, um zagueiro. Então o atacante não pode passar daquela linha. Na Copa ficou mais claro, até porque teve aqueles impedimentos por causa de um dedão do pé, né? Mas eu entendi, mas nem sempre eu entendo. E eu falo com toda a verdade. Eu só gosto de futebol na Copa do Mundo. O resto não tô nem aí. Não assisto nada porque eu acho futebol um jogo chato, extenso. Nossa, que negócio de 90 minutos é muito tempo. E depois ainda tem prorrogação, ainda tem os acréscimos. Não. Então assim, você saber, olha, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não entendo de determinado assunto e tá tudo bem. Uma coisa que eu não tenho vergonha, por exemplo, de admitir é quando as pessoas ficam falando, amigos, ficam falando muito de signo. Eu falo, da onde vocês acreditam em signo, sabe? Então daí a pessoa tá sendo vulnerável comigo e de repente ele tá rolando um julgamento meu. Então assim, essa é a ideia, mas eu acho importante você falar assim, olha, eu não converso sobre signos porque eu não entendo nada, porque primeiro, eu nem acredito em signo, segundo, se eu acreditasse, eu ainda assim ia questionar. Então, é o tipo de assunto com o qual eu não... qual é o seu signo? Sagitário. Sabia que... Não. Me diz aí, teu mapa astral diz que... não, obrigado. Eu não entendo nada disso, não quero saber e tá tudo certo, né? Outra coisa, expressar um gosto ou hobby peculiar sem medo de julgamentos também é ser vulnerável. Por exemplo, gostar de comer miojo. Hoje em dia todo mundo come saudável, todo mundo vai pra academia. Então você fala que você gosta de miojo, meu Deus, você come mal. Você gosta de miojo, fala que você gosta de miojo, foda-se. Ou achar a Copa do Mundo uma chatice. Ou, por exemplo, eu tenho um amigo que adora fazer tricô. Ele gosta de fazer tricô, é o hobby dele. Nossa, quando ele era mais novo, ele morria de vergonha. Ele fala, numa boa, então tá tudo bem ser vulnerável quanto a isso. Então é expressar um gosto ou hobby peculiar. Outra coisa, assumir uma distração ou falha cotidiana com leveza. É saber falar, por exemplo, no meu caso, eu tenho dificuldade com cozinhar. Eu não me divirto cozinhando, eu nunca consegui me divertir cozinhando como eu me divirto remando ou andando de bicicleta, ou tocando as cordas do violão, ou limpando o terrário da tinga. Nossa, pra limpar o terrário da minha serpente vai 1 hora, dá dor nas costas, é um ambiente super ruim de entrar porque é apertadinho assim, então não me importo, mas cozinhar me irrita. Mas o homem para ser funcional tem que saber cozinhar. Nem sempre. Eu acho que ser um adulto funcional significa saber resolver problemas e não querer resolver todos os problemas por conta própria. Não, o homem tem que saber trocar pneu. Pra quê? Pra sujar a mão? Eu tenho segurador, eu chamo em 15 minutos, o cara tá ali, troca pra mim, vai embora, pronto, não sujei a mão. Não sei que você esteja no meio da estrada, não tem outra opção, mas se eu tô na cidade boa, sem muita pressa, até porque se for fazer sozinho, vou demorar mais do que o cara do seguro. Eu pago pra isso. Não é vergonha nenhuma você não querer fazer alguma coisa. Tá tudo bem, sabe? Outra coisa.
Ao ser questionado sobre como você está, romper o clichê do tá tudo bem por aqui. Lógico, depende do caso, mas muitas vezes ser vulnerável é falar, olha, eu não tô bem hoje e gostaria de falar sobre isso. Lógico, sem fazer emotional dumping. Mas falar, olha, gente, não tô muito legal, quero trocar uma ideia, se alguém puder me acolher, bora, né? Ser vulnerável, não ficar escondendo o que você está sentindo. Outra coisa importante sobre ser vulnerável, manifestar uma opinião divergente de forma educada, assumindo o risco de debate. Debate, né? Por exemplo, uma coisa que meus amigos ficam malucos comigo, que é quando eu falo assim, você só é cristão porque você nasceu no Brasil. Eles falam, como assim? Se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu. Então ninguém te deu opção quando você era jovem, falou, você pode torcer pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Vasco, pro Boca Júnior, blá, blá, blá. Escolha, não, é o time da sua família. Ou religião, ninguém te apresentou várias religiões e você decidiu pela melhor. Você simplesmente aceitou ser católico ou cristão porque você nasceu no Brasil. Então você nem teve outra opção, você nem considerou outra opção. Às vezes tem outra religião que vai te atender muito melhor. Ou às vezes um hindu que nasceu na Índia não gosta de ser hindu e vem pro Brasil e fala, nossa, o cristianismo faz todo sentido na minha vida. Mas ele nem teve essa oportunidade. Então essa é a minha opinião. Tem gente que é contra essa opinião. Tá tudo bem, então manifestar de forma... a sua opinião de forma educada. Olha, eu acho que é isso, mas se você discorda de mim, tá tudo bem. Quer torcer pra Argentina? Tá tudo bem. Inclusive... o penúltimo jogo da Argentina, eu assisti com a minha prima que odeia a Argentina, a gente ficou no sofá comendo salgadinho, tomando cerveja, os dois na maior santa paz, tá tudo bem, cada um torcendo pra um time, tá tudo certo, né? Outra coisa que eu acho legal de ser vulnerável é que compartilhar um aprendizado que veio de um erro recente. Você fala, puta, recentemente eu perdi um prazo de uma prova, esqueci de pagar um documento, esqueci do imposto de renda porque eu tava distraído, paguei com multa, mas paguei. Então você não tem medo de falar que você fez uma grande cagada, que teve um aprendizado em razão dessa cagada. Eu acho isso super bonito. Né? E também admitir mudanças de perspectiva ou de opinião. Olha, sobre política, eu era de direita, agora sou de esquerda, eu era centro, agora sou de direita, eu era de direita, agora sou de esquerda. Mudar o gosto musical, nossa, minha infância eu só escutava pagodão, agora eu não suporto mais pagode, só quero ouvir metal extremo. Tá tudo bem. Então, bancar essas decisões, né? E pra gente fechar aqui, por que a gente pode e deve ser vulneráveis? Por que isso é tão importante, sendo que a gente vai passar por tantos julgamentos, como você com certeza já me julgou um monte nesse episódio aqui pelo meu suposto emotional dumping. Primeiro, não dá para se esconder. E se você quiser se esconder a vida inteira de todo mundo, da sua família, do seu parceiro ou parceira, o custo na sua vida vai ser muito alto. É difícil sustentar uma mentira de que você não gosta de determinado esporte e pratica só para agradar, de que você não gosta de determinado estilo de música e vai num show só para agradar toda vez, dizer que você não gosta de uma comida, ou melhor, você comer uma comida que você não gosta e não admitir porque você não quer chatear alguém, ou falar, olha, não quero ir no cinema hoje porque minha namorada vai ficar chateada porque estreou a Odisseia do Christopher Nolan, eu não quero ir porque acho o filme muito longo e nem gosto desse cara. Tá tudo bem, você não consegue se esconder por muito tempo, então a gente tem que ser vulneráveis. E segundo ponto, então, porque você não tem outra escolha. Né, aquilo que o Belchior falava, essa ideia de sermos nós mesmos ainda vai nos levar mais longe. Então a gente não tem que ter medo de quem somos e das nossas decisões, a não ser, lógico, que isso vai botar a sua vida em risco, né? Ou às vezes num trabalho você tem que ser meio evitar um pouco da vulnerabilidade. A gente sabe que o capitalismo cobra um pouco de performance da gente, mas se você tem espaço, tem, né, a possibilidade, seja você mesmo, né? E as pessoas vão te julgar de qualquer forma. E você também eventualmente acaba julgando uma pessoa ou outra. Isso é inevitável. Então, mas se a gente souber ser vulneráveis no momento certo e falar dos nossos traumas e dificuldades nos momentos certos para as pessoas certas, aí a gente cria conexão. Então, o maior importante de você ser vulnerável é quando você fala a sua verdade com educação, no momento certo, para uma pessoa que esteja pronta para escutar e acolher, você cria conexão. Então muita gente acha que assim, nossa, quando eu tô muito carente, muito traumatizado, se eu falar todos os meus traumas, todo mundo vai me acolher. Mas dependendo do tipo de trauma e da hora que você fala e de como você fala, você assusta a pessoa. Eu nunca me esqueço de uma namorada minha, a gente acabou ficando 4 anos juntos. Mas no segundo ou terceiro date, ela ficou 2 horas numa pizzaria contando toda a infância dela. Foi exaustivo. Ouvi até o final, porque eu gostava muito dela. E acho que uns meses depois ela falou assim, nossa, aquele dia eu peguei pesado, né? Eu falei, pegou, mas tá tudo bem, eu entendi. Ela tinha tanto medo de ser rejeitada que ela preferiu falar a verdade dela. E no momento eu tava bem paciente e eu escutei. Mas depois a gente começou a perceber que não foi tão legal pra ela nem pra mim, porque as coisas vieram
tão cedo que eu fiquei até um pouco um pé atrás com ela. Falei, nossa, é muita coisa, né? Que pessoa problemática, eu pensei na época. Eu tinha 32 anos, acho que até menos. Então foi muito assustador. E depois ela mesma admitiu que era muita coisa. Aí à medida que a relação foi avançando, eu também contei um pouco da minha história, da parte triste. A gente alinhou um pouquinho melhor. Ela recontou a história dela, porque eu também não lembrava nem da metade. E a gente foi aos poucos se ajustando. Mas ela falou assim que na época ela estava muito, muito traumatizada. Que todo cara, quando conhecia ela, a rejeitava pelas coisas que ela sofreu. Então que ela queria me contar o quanto antes, com muito medo de acabar gostando de mim e me perder depois. Então eu queria ter certeza que eu ia te perder logo. Só que nisso ela me assustou. Eu falei, não, você pode falar aos poucos. E outra coisa, você me contando ou não me contando, eu ia ficar com você, porque eu já estava tão apaixonado por ela, que mesmo ela tendo uma história terrível, eu estava pronto para ouvir. Não à toa, eu comecei a fazer psicologia depois. Então, eu era a pessoa certa no momento certo, na hora certa. Mas talvez se fosse outro garoto, talvez tivesse levantado da pizzaria e teria ido embora. Assim como ela também poderia ter se assustado com outras coisas que eu contei pra ela. E ela soube lidar. Então, às vezes a gente acha a pessoa certa que até dá pra fazer um emotional dumping. Né? Como vocês aqui com o meu agora sobre a Argentina. Mas às vezes não dá. Mas o melhor então é a gente ser vulneráveis na hora certa, do jeito certo. E entender. Né? E pra fechar assim, essa pergunta, Edu... Quanto que é falar demais e quando que é falar demais? Eu acho que é importante a gente ter alguns segredos, sabe? Porque algumas coisas vão pra terapia, tem coisas que as pessoas realmente não vão entender e vão nos julgar. Então tem coisas sobre mim que vão pra cova comigo. Né? Coisas das quais eu me arrependo, não matei ninguém, tá, gente? Não cometi nenhum crime. Mas tem coisas das quais que eu fiz na infância ou na adolescência que foram palhas, né? Que eu tava ou bêbado ou chapado, que não foi legal. Novamente, não cometi nenhum crime, relaxem. São só coisas vergonhosas, mas não são ilegais. Tiveram pessoas que eu amei mal, pessoas que eu prejudiquei, que eu sei, né? Ou fui prejudicado por pessoas que eu não quero, com quem eu não quero mais conviver. Então, assim, eu não preciso contar tudo. Então, vocês podem, né? Se você tiver em dúvida, você pode procurar aqui a minha consultoria, eu posso te ajudar com isso. Mas o importante é você saber discernir se é aquele momento certo. Então, só se abra com uma pessoa que está genuinamente interessada em conhecer o seu melhor, está aberta a te conhecer, a entender quem você é e a não te julgar quando você é vulnerável. Então a pessoa certa, o momento certo, é no momento em que você sabe que a pessoa vai saber acolher sem julgamento. E se julgar, aí você decide o que fazer, tá bom? Muito bem, meus amores, foi um episódio muito importante, esse deu trabalho pra gravar, mas conseguimos e a gente se vê novamente na próxima quarta. Beijos!